Eu não acho que desigualdade social e desigualdade econômica seja um problema econômico. Para mim é um problema político, que diz respeito a poder. O problema econômico real é a pobreza em termos absolutos. Então, e veja, o governo militar tirou muita gente da pobreza em termos Ele falou assim, @Mago Liberal, pede para eles falarem do capitalismo transhumanista. Tem tudo a ver o que eles vão falar no News. Tem tudo a ver. Essa ideia acredita que o livre mercado e a evolução da tecnologia humana são dependentes. Então falaremos aqui. E tem que ter Felipe Neto no meio. E tem que ter Felipe Neto E vai também. ter indo-europeu. Você vai ter que entrar A indo-europeu. parte do Felipe Neto é o seguinte, Felipe Neto é um idiota. Agora vamos pro assunto que interessa. Tá. Não, seguinte, vamos falar do Felipe Neto. Qual é o do Felipe Neto? O Felipe Neto é o seguinte, o Felipe Neto é um cara que ele saiu do YouTube fazendo programa infanto-juvenil. Tá, mas eu quero crise liberal também no meio. O que ele está falando. Então, assim, há um projeto aqui no Brasil. Eu comecei a minha fala, porque eu fui fazendo várias digressões. Eu comecei a minha fala dizendo que este assunto poderia ser analisado a partir de 4 círculos indo do menor ao maior. Concêntricos? Concêntricos, sim. Um dentro do outro. Brasil, América Latina, mundo e civilização. Vamos falar do Brasil. Qual é a situação do Brasil? O Brasil não teve, escutem bem, o Brasil não teve uma reestruturação econômica neoliberal completa. Ele teve uma reestruturação econômica neoliberal muito parcial e que foi feita e desfeita. Então você pega Ricardo, os explica militares. Isso, você tem que Pega lá os explicar pra militares. galera. Quando os militares chegaram em 64, qual era a situação econômica do Brasil? A situação econômica do Brasil era inflação a mais de 80%, e isso foi o legado do João Goulart, né? Porque a esquerda não costuma dizer. A inflação estava a mais de 80%, desemprego generalizado no Brasil, promessas de reformas agrárias radicais que efetivamente não foram feitas. Você sabe quem que fez a reforma? Os militares. Os militares fizeram a reforma agrária, coisa também que o pessoal não disse. Desvalorização da moeda, problema na área de exportações. Você tinha toda a parte do agro. Isso que enquanto, não sei se o Gaspari conta, um desses historiadores de 64, toda a parte de exportações do agro estava prejudicada na época do governo João Goulart. Mas Então, o Brasil era um país dependente de importação de alimento. Foi uma tragédia. O Brasil estava numa situação econômica trágica. O que acontece? Os militares assumem o poder, eles dão um golpe. Em 64 vem Castelo Branco, que é o primeiro presidente militar, e a partir daí ele começa a seguir um programa de reformas, por incrível que pareça, de reformas liberais dentro de uma estrutura autoritária do Estado. Muito parecido com o que fez Pinochet, muito parecido com o que fez Fujimori, ou seja, esta junção que o Bolsonaro queria, no fundo, essa junção de, não, vamos jogar aqui o liberalismo político para trás, a gente faz aqui um governo autoritário, manda nós, mas, do ponto de vista econômico, nós fazemos uma série Ricardo, de pra reformas. vocês entenderem, pra dentro da militância, as piadas envolvendo Pinochet, jogar de helicóptero, é comum. A militância bolsonarista compra isso e acha engraçadíssimo. Porque pra dentro, aquela coisa, vamos dizer, esotérica aí do bolsonarismo, essa é a referência central do que eles pensam, do que eles são. Eles acham que o Stroessner no Paraguai acham lindo. É uma parada que eles acham demais. Pois é. E aí o que aconteceu? Você teve uma sucessão de 3 presidentes que, com as suas devidas diferenças individuais, seguiram este programa. Então foi o Castelo Branco, Costa e Silvio Médici. E eles foram seguindo esse programa. Tiveram como um dos grandes gênios organizadores disso aí o Roberto Campos, Sim. o Mário Henrique Simonsen. Então essas pessoas que eram liberais históricos no Brasil viram uma oportunidade de colocar algumas ideias deles na prática. E o Brasil realmente cresceu muito, né? Cresceu 10%, 12%, atingiu o maior crescimento histórico do Brasil, que eu me lembre. O Lula cresceu no auge 9%, alguma coisa. 7. Foi 7? Eu pensei que fosse 9. Isso no auge. Os militares cresceram mais de 10. Então eles conseguiram crescer o Brasil, resolveram mais ou menos a questão econômica, só que, e aí é onde entra a verossimilhança da crítica da esquerda, o problema da desigualdade social não foi resolvido. Eu acho, minha opinião, que esta é uma crítica que precisa ser refutada no princípio. Eu não acho que desigualdade social e desigualdade econômica seja um problema econômico.
Para mim é um problema político, que diz respeito a poder. O problema econômico real é a pobreza em termos absolutos. Então, e veja, o governo militar tirou muita gente da pobreza, em termos absolutos, como Lula. Óbvio, mas melhorou. Lula. Exato. Houve uma melhora absurda de vida no Brasil naquele período. Exatamente. Então, essas pessoas saíram, mas a desigualdade da pirâmide continuou. Sim. Então, quem estava na ponta continuou ganhando muito, havia desigualdade, você tinha um regime opressivo, etc. Quando veio o Geisel tinha Posso fazer um parênteses? Pode. Uma coisa que pouca gente comenta dessa época é que, conforme os grandes centros urbanos foram se expandindo no Brasil inteiro, você teve industrialização, você teve um processo de êxodo rural no Brasil bizarro. Sim. Mas foi gigantesco. Assim, o Brasil era um país essencialmente agrário, aquelas pessoas foram para as cidades, aquilo gerou periferias enormes, as cidades não tinham como atender aquilo, você não tinha um processo de urbanização na velocidade que precisava, e aí você fez criar assim, bolsões de pobreza no Brasil inteiro a olhos vistos. Aí essa própria ideia de desigualdade ficou clara, mas é uma coisa que todo mundo esquece, que a pessoa que morava de forma precária nessa periferia tinha condições de se alimentar melhor do que se ela estivesse morando na casa de pau a pique no meio do nada. O que é meio bizarro. Mas assim, o êxodo rural naquela época gerou uma percepção muito clara para todo mundo. Tanto que a esquerda no Brasil, quando ela começou a ser eleitoralmente viável, foi quando ela começou, na prática, a tomar essas regiões para elas. Sim. Então, voltando. Então, isso acontece, aí vem o Geisel com ideias econômicas muito diferentes. E o Geisel faz um governo, do ponto de vista econômico, muito estatista. Sim. Tanto que, isso é uma coisa curiosa, o Geisel foi o presidente militar mais elogiado por intelectuais de esquerda. Sim. Por exemplo... A Dilma era chamada de Geisel de saias. O Glauber Rocha. O Glauber Rocha tem elogios rasgados ao Geisel. Muita gente não sabe disso. O Glauber Rocha. Então, houve ali no período Geisel uma mudança, e uma mudança também de política externa. O Brasil passou a assumir uma espécie de terceiro mundismo. Política sul-sul. Isso, muito próximo do que é até hoje a formulação principal do pensamento de política externa da esquerda brasileira. É o terceiro mundista. E a própria lógica do BRICS também faz parte disso.